Fala turma, Jonathan Souza aqui. Esse vídeo aqui eu estou compartilhando com você uma estratégia para você que não tem tempo de ficar operando. Às vezes você tem um outro trabalho que não é a Bolsa de Valores, você trabalha aí numa empresa ou algum lugar que você não consegue ficar muitas horas fazendo uma análise ali, esperando uma entrada. Então eu vou passar uma estratégia. Essa estratégia ela funciona para qualquer tipo de ativo, tanto o Nasdaq como o mini índice, qualquer ativo que você for operar, e você consegue usar essa estratégia scalp que eu vou te ensinar aqui agora nesse vídeo. A primeira coisa que a gente vai ver é o candle de 5 minutos. Então você primeiro vai observar o primeiro candle de 5 minutos, é o primeiro candle da abertura, tá? Abertura, primeiro candle de 5 minutos, você vai olhar ele. E dentro desse candle de 5 minutos, a gente tem mais informações no caso, né? Então, se você passar do candle de 5 minutos e olhar dentro dele, por exemplo, no tempo gráfico de 1 minuto, você vai ver, por exemplo, dessa forma aqui. Então, se a gente analisar dentro de um candle de 5 minutos, a gente vai ver outras informações usando tempos gráficos menores, por exemplo, de 1 minuto. Então, no tempo gráfico de 1 minuto, eu vou observar o que aconteceu naquele candle de 5 minutos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o preço desceu, aliás, subiu, né? Abriu, fez uma barra de alta, desceu, depois ele subiu, né? Veio até no topo novamente, depois ele vai buscar a mínima novamente. Então aqui, essa informação está dentro do candle de 5 minutos, só que a gente não consegue ver, a gente tem que passar para o candle, o tempo gráfico menor, para a gente entender e olhar mais informações. É o que a gente vai entender aqui agora para a gente operar essa estratégia. Então eu vou mostrar aqui para vocês, dentro do candle de 5 minutos, se a gente passar para o tempo gráfico de 1 minuto, a gente vai ver algumas informações. E a gente vai ter algumas possibilidades que pode acontecer a partir desse candle de 5 minutos, olhando o gráfico de 1 minuto. Então, o que pode acontecer nesse caso aqui, nesse cenário? São todos os dias, né? Acontece esses 4 cenários, né? 4 tipos de possibilidades que a gente tem aqui nesse gráfico. Então, qual que são as possibilidades? Uma delas é o preço vir aqui, romper essa máxima, né? Vem fazer o teste e depois dar a continuidade, né? Segundo cenário que eu tenho aqui, ó, o preço vem, bate na mínima, tá? Busca a mínima da região dos 5 minutos, depois ele vem para cima, rompe para ir embora, né? Para dar continuidade. Outro cenário que eu tenho aqui, ó, o preço vem, busca a máxima, depois ele rompe e vai embora. Outro cenário que eu tenho, ele vem direto, rompe a mínima, faz o pullback, vem fazer o teste aqui, aí a gente vai entender a rejeição já, né, que tem rejeição aqui, tanto aqui como aqui, tem a rejeição e aí dá continuidade no movimento. Então eu tenho todos os dias, eu tenho 4 cenários, né, esses 4 cenários que pode acontecer nesse gráfico aqui. E aí, qual que é a possibilidade que eu tenho? Como que a gente vai fazer a nossa estratégia? Que eu vou te mostrar um exemplo aqui, tá? Então, por exemplo, o preço veio, desceu, buscou a mínima, foi lá na máxima, veio para baixo, rompeu. No que ele rompeu, ele veio, houve a rejeição aqui, tá? Houve uma rejeição. Esse candle aqui rejeitou a máxima que foi rompida. Essa rejeição mostra o que? Força compradora. Mostra que ele ia voltar novamente aqui nessa região do candle de 5 minutos e não voltou. E houve uma rejeição e ele pancada para cima. Então aqui tinha a possibilidade de a gente pôr um stop, né, abaixo da mínima desse candle, tá? Com a entrada na rejeição. E o alvo lá em cima, buscando algum tipo de alvo, ou um topo, ou uma máxima do dia anterior. E a gente vai ver agora no gráfico como é que fica isso na prática, né? Essa estratégia na prática. E você vai ver que isso acontece
todos os dias no mercado financeiro. Você pode usar a primeira barra, faz análise e tem as 4 possibilidades. Você pode buscar essa possibilidade para você estar fazendo uma operação, somente uma operação por dia e ganhando dinheiro todos os dias no day trade. Eu vou te mostrar aqui nos gráficos na prática. E aqui no Nasdaq eu vou dar um exemplo aqui diferente do mini índice, porque o mini índice você pode pegar o primeiro candle de 5 minutos do dia, que é ele fecha às 9h05, né, no mini índice. Então o mercado abre às 9, fecha às 9h05, o primeiro candle de 5 minutos do dia. Já no Nasdaq não. Eu sugiro que você use a primeira barra depois que abriu o mercado americano, depois que abriu as ações do mercado americano. Então as ações elas abrem às 9 e às 10h30. O que você vai fazer? Você vai pegar o primeiro candle depois das 10h30. Então é o candle das 10h35. Então vamos procurar ele aqui nos 5 minutos. Vamos lá, 10. Aqui, ó, 10, ó, esse aqui 10 horas, né? E aí eu tenho que pegar o candle das 10h35, que é esse candle aqui, ó, tá? Então é esse candle que a gente vai usar. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai marcar esse candle, tá? Que é o candle das 10h35 que eu vou marcar. Então eu marco aqui a máxima dele e marco aqui também a mínima desse candle, tá? Então marquei a máxima e a mínima do candle das 10h35, tá? E aí eu vou lá agora para um minuto. Então vamos lá para o minuto, tá? Vamos lá para o minuto e a gente vai procurar aqui as 10h35. Então vamos lá, ó. Abriu aqui, ó. Esse candle fechou, abriu aqui o candle de 5 minutos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui já é o primeiro candle aqui, ó, 36, 10h36. Então a partir daqui o que ele fez? Buscou a máxima, rejeitou. Então a gente mostra aqui que tem força vendedora no mercado, ó, rejeitou a máxima. É uma rejeição. A gente vai observar muito isso, essa questão da rejeição, né? Essa estratégia você tem que observar isso no mercado, nos candles, né? A rejeição do preço. Então aqui, ó, ele foi tentar romper, houve uma rejeição, voltou. Tentou aqui romper, voltou, foi para baixo, rejeitou e agora sim ele vem e rompe, tá? O que eu vou esperar aqui agora depois desse rompimento? Eu vou esperar um distanciamento da mínima que foi rompida. Então rompeu essa mínima, tá? Rompeu. Por enquanto aqui, ó, esse candle aqui eu não faço nada, esse eu não faço nada. E aqui sim, deixa eu aproximar aqui, ó. E aqui nesse candle eu vejo um distanciamento, tá? Porque, olha só, a máxima dele tá longe, tá? E ele tá longe, um pouquinho mais longe já, ele deixou um espaço aqui, ó. Isso aqui que eu preciso observar no gráfico, esse distanciamento do rompimento. Por quê? Porque eu quero pegar aquela movimentação do reteste. Então aqui, por exemplo, rompeu, ele volta para fazer o teste e aí houve a rejeição. Eu vou pegar essa venda aqui. Então é isso que eu preciso. Primeira coisa, o distanciamento do rompimento. Voltou para testar, houve rejeição. A gente vê força vendedora aqui nessa região e aí sim a gente faz a venda nessa regiãozinha. Então o que eu vou precisar aqui? De rejeição do teste, tá? Então, por exemplo, o que aconteceu aqui, ó? Né? O candle veio, esse candle veio, fez o teste e houve a rejeição, entrou muito vendedor aqui e fez essa pancada para baixo. Então rejeitou o preço. Então aqui a gente viu nitidamente essa rejeição. Quando houve a rejeição, o que eu posso fazer aqui? No fechamento desse candle, já fazer minha venda. Logo no fechamento, tá? Fechou o candle. A gente pega aqui, ó, para ver um recompensa e risco. E a gente, por exemplo, põe uma venda aqui, tá? Com o nosso stop lá em cima. A gente pode colocar tanto nessa máxima aqui, como nessa daqui, tá? Aí vai muito do gerenciamento, tá? Você poderia colocar nessa máxima do próprio candle, tá? Então ficaria uma operação muito boa, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o meu risco retorno,
Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que ele está 3, tá 3 para 1. Olha que top essa operação. Um risco-retorno muito bom, de 3 para 1. Aqui você faria apenas uma operação no dia. Então você pegaria o candle de 5 minutos, das 10h35, marca topo e fundo, vai lá para 1 minuto, espera o reteste, rompimento com distanciamento e reteste, tá? E aí a gente pega um trade desse. Aqui, por exemplo, no Nasdaq, no MNQ, que é o micro lote, eu estou colocando um stop de 32, né? Para um alvo de 96 dólares. Então olha que top, você com uma operação, apenas uma operação, você pegaria 96 dólares vezes 5, isso daria 480 reais com apenas uma entrada no dia, apenas uma leitura rápida, né? Às vezes você não tem tempo, está aí no seu trabalho, você não pode ficar muito tempo ali fazendo análise, então você é uma operação por dia. E aqui agora mais um exemplo no Nasdaq, né? Eu tenho esse candle aqui das 10h35, então eu vou marcar aqui, eu marco aqui a mínima dele, ó. Marquei a mínima, vou marcar a máxima dele. A gente tem que marcar a máxima porque algumas vezes pode ser que ele rompe para baixo, mas não dê entrada, ele volta para cima, pode romper para cima e dar entrada lá em cima, tá? Eu vou pôr uma setinha aqui para a gente não confundir aqui o candle, só para saber. Vou mudar para o tempo gráfico de 1 minuto para a gente ver, tá? Olha só o que aconteceu aqui, ó. Aqui ele rompeu, deu distanciamento, voltou, porém você nota que não deu a rejeição. Então o candle ele foi, não fechou para baixo, não rejeitou essa região dos 5 minutos. Então aqui ele fechou dentro, então ele não rejeitou, não deu venda pra gente, não deu entrada. Foi lá em cima, né? Segurou nesse topo, voltou, rompeu novamente o fundo. Não distanciou, então eu não faço nada aqui. Não vou vender porque não distanciou, tá? Então eu preciso de um distanciamento para me fazer a entrada, né? E aí ele veio, desceu. E aqui, olha o que aconteceu. O candle veio, esticou, foi lá em cima, chegou perto do rompimento e voltou novamente, fechou aqui embaixo. Aqui eu entendo, né? A gente não está aqui com uma estratégia travada, né? Uma estratégia engessada. Não, eu estou explicando para você como que você vai fazer a leitura da rejeição do preço. Então isso para mim se dá como uma rejeição, né, desse rompimento aqui da mínima dos 5 minutos. Então ele foi lá, nota que empurraram o preço com muita força. Eu poderia sim colocar uma venda, né, no rompimento da mínima desse próprio candle aqui, tá? Poderia sim. Então o que eu faço aqui? Pego aqui o meu recompensa e risco, colocaria uma venda aqui embaixo com o meu stop lá em cima. Poderia ser na máxima desse próprio candle, tá? Ou acima aqui da própria mínima do candle de 5 minutos, tá? E olha só como que foi, né, o trade. Eu tô arriscando aqui, né, no micro lote, no Nasdaq, 7 dólares e buscando 3 para 1. Então 7 dólares para me ganhar 21 dólares. Muito top o trade. E olha como que foi legal esse trade aqui. Ganhando aí 21 dólares em apenas uma entrada. 21 vezes 5, então eu tenho aí 105 reais aí de ganho, né, em apenas um trade, tá? E olhando um exemplo aqui agora no mini índice, tá? Eu tenho aqui, ó, essa primeira barra dos 5 minutos, tá, do dia. Então abertura do mercado, primeira barra dos 5 minutos é uma barra doji. Eu vou lá e marco a máxima, tá? E marco a mínima dela. Marcado a máxima e a mínima. Vamos lá para 1 minuto agora, para a gente ver o que aconteceu. Olha só,
Aqui a gente tem, né, o mercado buscando a máxima, ficando lateral aqui, máxima, mínima, lateralizou um pouco nessa região, tá? E aí de repente, né, o preço vem e rompe a mínima, tá vendo? Rompeu nessa barra aqui, tá? Rompeu aqui. Vou pegar aqui para mostrar. Ó, rompeu nessa barra aqui. Voltou, né? Buscou o teste, porém não houve rejeição. Então aqui não teve entrada nessa situação aqui, não teve rejeição. Esse candle teria que ter batido, deixado o pavio e voltado pequeno com rejeição aqui no rompimento, tá? Aí o preço voltou novamente a cair, distanciou, houve o distanciamento, né, que a gente precisa, o distanciamento aqui da região de rompimento. Depois ele volta de novo e aí sim eu vejo aqui uma rejeição, né, dessa região aqui. Então houve uma rejeição, entrou muitos vendedores, tá? E aí eu tenho sim uma entradinha aqui na perda dessa mínima desse candle aqui, tá? Então buscando aqui agora um alvo, o que poderia olhar aqui como alvo dessa operação aqui? Tem várias situações, né? A gente pode olhar aqui para baixo, aqui nesse lado esquerdo do gráfico, procurar alguma coisa, né? Ou então a gente pode colocar um risco retorno, tá? No mini índice, né, eu indico que você não procure às vezes 3:1, que às vezes o mini índice não vai te entregar o 3:1, mas pelo menos 1:1 ou 2:1, né? Vamos dar uma olhada como é que ficou essa entrada aqui, ó. Vou pegar aqui a ferramenta de risco retorno, uma entradinha na mínima desse candle. Aqui nesse caso, aqui nessa operação, ele deu 1:1, tá? Então eu arrisquei aqui 117 pontos para buscar 117 pontos, tá? Nessa entrada aqui. Então, vendo mais um exemplo aqui no mini índice ainda, né, eu tenho esse candle aqui de 5 minutos, e aí eu venho e marco a máxima dele, tá? A mínima dele. Lembrando que eu tenho que marcar os 2 pontos, porque às vezes você pode pegar um dia que não deu venda aqui e o preço volta ali em cima e dá compra, ou então vice-versa. Ele faz um rompimento, não deu compra e volta e faz aqui a venda aqui embaixo, tá? Então vamos lá para 1 minuto para a gente ver como é que ficou aqui, tá? Olha só, aqui eu tenho, ó, um rompimento, tá? Esse rompimento, o preço veio, tá? Aqui no caso não houve rejeição, tá? Por quê? Porque a gente vê que esse candle aqui houve uma rejeição, porém ele fechou aqui dentro, então descartou a possibilidade da gente poder fazer uma venda, tá? E aí ele vem novamente, desce, ó, faz o movimento de queda, né? Faz aqui o pivôzinho, volta novamente a romper, né? A mínima do candle de 5 minutos. Fez um rompimento, houve rejeição, a gente achou até que ia subir, né? Buscar a máxima lá, com essa rejeição aqui, ele poderia fazer o pullback subir, não subiu, rompeu novamente, né? Aqui nesse candle a gente vê distanciamento, a gente pode usar esse candle aqui como distanciamento, tá? Então esse candle aqui poderia ser o distanciamento, ele desgarrou aqui, ó, né? Ele teve um espaço aqui, tá vendo? Ele ficou longe, então ele não está tocando no rompimento, eu poderia usar ele como distanciamento, tá? Não tem problema. E nesse candle aqui a gente vê uma rejeição, tá? Então aqui sim eu teria uma entrada, né? Na mínima desse candle aqui. Então eu poderia pôr a minha entrada aqui, uma venda aqui, poderia pôr um stop aqui em cima, tá? Ou um stop em cima do próprio candle, tá? Ou eu poderia pôr um stop lá em cima na máxima lá, mas eu acho que ficaria um stop, ficaria um stop bom, né? Não é um stop grande, tá? 100 pontos, né? Pouquíssimo. Se for aqui então, nossa, um stop de 40 pontos, né? Eu sugeria que você poderia colocar aqui um stop até bom de 100 pontos, não é um stop ruim, tá? O alvo, aqui a gente está falando de 2:1, tá? 2:1, mas poderia olhar aqui, por exemplo, o gráfico aqui, ó,
Essa mínima poderia ser meu alvo também, né? Eu poderia colocar um alvo aqui, tá? Ou, né, fazer o 2 para 1 mesmo, né? Então o 3 para 1 no caso, aqui deu 3 para 1, né? Nessa operação deu 3 para 1, né? Aqui estou com stop de 100 pontos e buscando 300 pontos, aqui deu 3 para 1 essa operação. E agora eu vou te mostrar uma carta na manga, né? Um caminho das pedras aí. Vou te mostrar agora uma forma que você não precisa, você que não tem tempo, né? Porque essa estratégia é para você que não tem tempo de estar ali no gráfico, fazendo análise. Enfim, vou te mostrar aqui agora uma forma que você não precisa nem analisar os 5 minutos nem nada, né? Então vou te mostrar alguns gatilhos de entradas, né? Uns tipos de gatilhos de entrada que você pode obter aqui e sem fazer nada. Você que não tem tempo de estar ali, de estar olhando, nem analisando esses 5 minutos, esquema nem nada, você só quer chegar ali e fazer a entrada. Então eu tenho aqui para você uma carta na manga. Veja só isso daqui. Olha só, esse daqui é um indicador chamado DS Alert, tá? Esse indicador aqui você consegue fazer scalp, tá? Usando uma estratégia de execução que eu vou te mostrar aqui, ó. Eu preparei uma estratégia de execução e eu já deixei pronta ela aqui, tá? Então você pode usar essa estratégia, já deixei até pronta. Toda vez, por exemplo, toda vez que der o cifrão aqui, eu vou entrar no rompimento dessa mesma barra. Então aqui, por exemplo, ó, deu um cifrão nessa barra aqui, nesse candle, tá? Eu faço a entrada onde? Eu faço a entrada no rompimento dela, tá? Vou te mostrar aqui como é que fica, ó. Faço a entrada, deu o cifrão, então eu vou fazer a entrada no rompimento dela. Olha esse scalp aqui como é que fica. Então eu estou com um stop de 150 pontos para buscar 50 pontos. Então aqui, ó, nesse caso aqui eu já fiz 50 pontos. É uma estratégia scalp. Você vai me falar, mas Jonathan, eu estou com payoff negativo, né? O meu risco de retorno está diferente. Eu estou buscando 50 e pondo stop de 150. Tudo bem, mas isso daqui é uma estratégia scalp muito assertiva. Então quanto mais assertiva a estratégia, maior vai ser o stop, né? Isso é lógico, isso acontece no mercado financeiro, é normal. Quanto menos assertivo a estratégia é, né? Você pode colocar um stop menor. Então um stop pequeno, menos assertivo, entenda isso. Stop maior, mais assertivo. Sempre vai ser assim, todas as estratégias que você encontrar vai ser dessa forma. Então aqui está uma estratégia assertiva. A assertividade é muito alta. Então eu tenho aqui, eu posso ficar com esse risco de retorno. Olha só o que vai acontecer aqui, ó, por exemplo. Aqui nesse primeiro candle, na primeira, isso aqui é gráfico de 1 minuto, tá? Eu estou usando o DS Alert no gráfico de 1 minuto, numa estratégia diferente, scalp, tá? Estou falando isso por quê? Porque tem muitos alunos aí usando esse indicador aqui, né? Esse indicador chamado DS Alert. Tem muita gente que usa ele já. Geralmente a galera usa no tempo gráfico de 7R, que é o Renko, né? Eu estou mostrando aqui uma coisa diferente. Você usar ele no 1 minuto e colocar essa forma aqui para fazer scalp. Então eu estou buscando 50 pontos, um stop de 150. Aqui já me deu 50 pontos. E aqui eu pego... Vamos ver a próxima entrada. O que aconteceu? Olha só, apareceu o cifrão, tá? Nesse candle aqui, eu jogo aqui a minha entrada, ó. Minha entrada de compra, tá? Stop lá embaixo, mais 50 pontos. Olha lá o stop como fica tranquilo lá embaixo. Vamos para a próxima entrada aqui para ver o que acontece. Ó, olha só, essa barra aqui, ó, buscou 50, olha lá como pegou 50, tá vendo? Porque 50 pontos, ele fica muito mais fácil de buscar e a estratégia bem assertiva. Então apareceu o cifrão, fiz a entrada e aí vai e busca ali os 50 pontos, tá? E aqui no mesmo dia ainda, mais para frente, ó, mais uma entrada aqui, 50 pontos, tá? E aqui também no mesmo dia, o cifrãozinho apareceu, fiz uma venda aqui no rompimento, mais 50 pontos. Você nota que peguei vários 50 pontos e ali você vai colocando 50 mais 50 mais 50, de repente você está com 200 pontos, 300 pontos e você, dependendo da quantidade de contrato, vamos supor que eu ponho aqui nessa operação 50 pontos, vamos supor que eu
eu ponho 10 contratos aí, né, para fazer essa operação, que não precisa muita coisa, uma conta aí de R$3.000. Se você ter disciplina, você consegue nesse scalp aqui colocar uns 10 contratos, né? Então vamos supor que 10 contratos vezes 0,20 centavo por contrato, cada ponto dá R$2 por pontos, vezes 50 pontos, uma entradinha você faria R$100. Então cada entrada dessa você estaria fazendo R$100. Então vamos supor que nesse dia você fez 4 entradas, que foi o que eu te mostrei aqui, R$400 em apenas um dia de operação, sem fazer análise, sem fazer nada. Você às vezes está no seu trabalho aí, você tem um notebook, você pode abrir o seu notebook com essa ferramenta DS Alert. Olha lá, tá dando entrada, pum, 50 pontinhos, 100 conto, 200 conto, você pode fazendo scalp. Vamos deixar bem claro aqui, porque a gente precisa entender isso. Você só vai ser lucrativo no day trade se você tiver disciplina. Se você souber a hora de parar, se você entender que o stop é para parar a operação, para você entender que se você tem um gerenciamento de fazer apenas uma operação por dia, faça apenas uma, né? Siga aquilo que você planejou, arrisca, não saia, porque o dia que você sair da disciplina é o dia que você pode colocar tudo a perder no day trade. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, quer adquirir esse indicador que eu te mostrei aqui agora, aqui embaixo tem um link escrito Extreme, indicador Extreme, com mais 4, na verdade tem 5, eu vou te dar 5 bônus aí. Quando você adquirir o Extreme, você vai ganhar 5 indicadores de bônus, isso mesmo. Eu estou fazendo uma promoção de 40%, pegue aí o seu cupom de desconto, 40% de desconto, e ainda mais 5 indicadores de bônus para você. Esse indicador que eu mostrei aqui na tela é um dos indicadores de bônus, tá? Esse é um indicador que você vai ganhar de bônus. Vou te dar esse indicador que eu te mostrei aqui no vídeo. Basta você adquirir o Extreme na promoção, 40% de desconto, e eu tô te dando mais esse indicador incluso entre os 5 indicadores que eu tô te dando de bônus aí, beleza? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!